construção do plano museológico da Casa da Cultura é algo que a gente idealiza, né, e projeta desde 2014, né, como acho uma política importante implementada pelo IBRAM e que agora a gente teve a oportunidade, a partir, né, do edital, de também uma nova reenquadramento da Casa da Cultura pelo Ministério da Cultura. A gente também se reconhece como um museu, né, as nossas práticas. Então, para tanto, é muito importante, fundamental esse plano museológico e principalmente a gente entender de onde a gente veio, qual a história, a trajetória deste equipamento cultural, deste museu para a cidade, né, para as pessoas que por aqui passaram, e também nessa projeção de futuro, né, novos caminhos, apontar rumos, metas, né, nem falo metas, mas assim, essa grande rota, né, para onde vai, sabe, porque hoje tem umas pessoas na gestão, daqui a pouco podem ser outras pessoas e deveriam ser, né, passarão outras pessoas por aqui. Então é muito importante a gente sistematizar e deixar consolidado, né, essa carta náutica aí dessa navegação da Casa da Cultura. Definição dela mesmo, ela é um equipamento cultural importante, mas ela é mais que um centro cultural. Eu acho que essa defini-la como um museu é importante nesse aspecto. Ela não é só um centro cultural onde tem atividades, ela é uma instituição importante para a cidade como museu, nesse sentido do museu, com o papel social dele, que começou a se falar desde 1980, aquela declaração do ICOMOS sobre o papel social do museu. Eu acho que é muito importante, eu acho que foi inclusive uma das coisas que eu li nesse começo do papel, que é a relação da instituição com a comunidade enquanto museu da comunidade. E mesmo apesar de não ter um acervo, e acho que a ideia, no começo a gente até chegou a pensar se seria o caso de ir constituindo um acervo, mas depois a gente desistiu a uma certa altura, nem lembro quando. A gente chegou a pensar em ter cada exposição que tivesse de artista, convocatória ou convidado, a gente solicitar a doação de uma obra e constituir um acervo. Mas depois achou que não era o caso, que a ideia, que a coisa mesmo é trazer a cultura viva e fazer ela acontecer aqui, de diferentes formas, os artistas que já estão em atuação e a própria parte de formação. Então foi por aí que a gente acabou pensando. E é importante pensar ela como uma instituição, que um museu é uma coisa mais ampla do que um mero centro cultural. É uma coisa mais importante, até para dizer, até um nome mais sério, digamos assim. Bom, o plano museológico é uma ferramenta, né, institucional, onde ali vai estar delineado o posicionamento, o que é essa instituição, a Casa de Cultura de Paraty, e o que ela almeja ser. Quais são os seus projetos para o futuro. Ele tem um tempo, né? Ele tem uma validade. A gente trabalha dentro de uma validade de 5 a 10 anos. E é importante porque ali dentro do plano museológico fica delineado vários programas, né, que são, enfim, o que a gente chama de uma instituição museal, do que é um museu. Institucional, que está dentro da legislação do IBRAM, que é do Instituto Brasileiro de Museus. O plano museológico, ele segue uma regra, é uma regra da instituição que rege todas as leis relacionadas aos museus no Brasil. É isso. Eu vim para agregar a equipe, né, do plano museológico, né, sabendo, né, todo mundo sabe que um plano museológico ele é feito de maneira colaborativa, são várias cabeças pensantes, e eu vim para dar esse suporte, esse apoio como uma consultora da museologia. Eu estou aqui hoje, é a minha primeira visita técnica, conhecendo o território, nessa imersão. Tive acesso a algumas documentações, atas,
parte sobre a pesquisa histórica, já havia conversado com alguns membros da equipe da Casa de Cultura e agora eu estou assim, né, na imersão, conhecendo os projetos, participando das entrevistas, né, assim, mais como uma observação participante, né? E essas entrevistas com as pessoas que foram importantes nessa construção do que é o que a Casa de Cultura de Paraty almeja ser, está sendo muito importante na construção do plano museológico. Então, essa primeira visita técnica, ela vem num momento, assim, né, a gente está num começo de construção da pesquisa, de esse levantamento histórico dessa instituição, da caracterização desse lugar, o lugar da Casa da Cultura na história da cidade, em termos de políticas públicas também, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está tendo essa reunião desses documentos, então a gente já tem algumas leituras de atas, esboços antigos de outras tentativas de feitura seja planejamento anual, seja um próprio plano museológico. Então, essa primeira visita técnica, ela entra nesse movimento, assim, né? É onde, ouvindo as pessoas, né? A gente está no momento da realização de entrevistas, né? Esse registro dessa memória oral, né? Dessa conversa, desse primeiro trabalho de campo, onde também, né? Eu, enquanto antropóloga, pesquisadora, mas a Carla também, enquanto museóloga, pesquisadora, né? A gente, nesse trabalho de campo, começa a reunir aqui na casa pessoas que ajudaram a construir a casa e fazer da casa o que ela é hoje e querem continuar fazendo, né, da casa o que ela virá a ser. Mas, enfim, para dizer mais passo a passo o que tem sido essa primeira visita técnica, a gente reuniu essas atas, esses documentos, essa primeira documentação, a primeira iconografia que remete à casa, os primeiros levantamentos bibliográficos. E essa primeira visita técnica entra para, acho que, dar alma para esse corpo de informações, de documentos, né? É um momento onde a história oral começa a entrar através das entrevistas, né, onde as pessoas começam também a conhecer o projeto e começam, acho que, a se inteirar do que é a feitura de um plano museológico, né? Acho que o plano museológico, como a Carla comentou e faz questão de comentar várias vezes, é um processo colaborativo, né? É importante que seja, que a gente consiga reunir a maior quantidade de pessoas possíveis, que o plano seja compartilhado, seja experienciado, né? Da gente estar aqui nesse auditório, tendo reunião com os coordenadores, de estar ouvindo as pessoas, tá vendo o que é a Casa da Música, o que é a Casa das Artes, né? E né, a gente, enquanto pesquisadora, ir participar do festival da Casa da Música e ali na sala de artes acompanhar, ver como que é uma oficina, poder ver, experienciar, vivenciar o que é a Casa da Cultura e para depois, então, num outro momento, sentar, voltar a escrever e ir apresentando e continuar esse diálogo de construção
do que vai ser esse plano museológico, né? A pesquisa, nessa metodologia, ela é construída, acho que como é que eu posso dizer, ela é múltipla, assim, né? São inúmeras fontes primárias, secundárias, né? As fontes primárias ali a gente entra documentos, atas, uma iconografia, né? Que passa desde fotografias, cartazes, enfim, quadros, elementos que compuseram outras exposições, fontes secundárias também, né? Fontes primárias ainda, né? Matérias de jornal, outras fontes secundárias, né? Projetos, trabalhos que vão falar sobre a Casa da Cultura, sobre Paraty, né? São as fontes secundárias também, né? Todo um arcabouço de discussão teórica, legislativa, que a gente traz para dentro da pesquisa para ajudar a construir, né? Esse texto, esse caminho. No caso, para o Plano Museológico da Casa da Cultura contar sobre esse passado, presente e futuro. Mas também na pesquisa e na Casa da Cultura a gente traz muito de uma história e de uma memória que é construída oralmente. Essa cultura oral é algo muito forte, é algo latente, né, aqui em Paraty, de como que as histórias, as memórias, elas são passadas de geração em geração através dessa contação de história, dessa reunião. E aí, né, nessa metodologia de pesquisa também entra muito do audiovisual, né, desse registro dessas histórias, né, dessas entrevistas que agora eu estou aqui, mas muita gente que construiu a Casa da Cultura também esteve aqui. E as fotografias também, né, de registrar esses momentos, né, o rosto, o movimento de cada evento, de cada pessoa que passa e passou por essa casa, que faz essa casa. E eu acho que um processo muito legal que a gente tem aqui na casa, de prática de trabalho, é o de cocriação. A gente está sempre reunido para pensar, para debater temas, para pensar melhorias, para se atualizar, né, sobre as práticas de um museu, enfim. E eu acho que dentro, né, desses encontros a gente identificou que o acervo da Casa da Cultura é um acervo muito rico e que ele se dá muito de uma forma digital, de uma criação de conteúdo. Então, a gente tem aqui na casa exposições, né, que é a própria equipe da casa que faz, que é em sua maioria composta por pessoas daqui de Paraty, sobre temas muito importantes que falam sobre a história, a memória das pessoas, né, daqui, da cultura local, dos fazeres, dos saberes. E isso tudo vem sendo registrado ao longo dos anos, seja através de fotografias, seja através de vídeos, de depoimentos, pelas equipes que passaram pela Casa da Cultura e por a gente que está aqui, vão fazer mais ou menos 5 anos, a gente tem cada vez fomentado e aumentado mais essa produção para as exposições e para os projetos que a gente faz aqui. Então, a gente vem gravando uma série de documentários que falam sobre a vida dos artistas, que falam sobre as lidas da terra, as lidas do mar, sobre os territórios, sobre as pessoas que compõem esse território. A gente tem agora uma pesquisadora aqui na Casa da Cultura, então isso agregou muito assim para o nosso acervo. E
por ser um acervo digital em sua maioria, lógico que a gente também tem um acervo, né, da Casa da Cultura de obras, né, e de artefatos que fizeram parte da exposição e que foram doadas por pessoas. Esse acervo digital, ele precisa ser armazenado em algum espaço. Então, já vinha há algum tempo, a gente já vinha identificando essa questão de armazenar, de como armazenar da melhor forma, porque é um registro que vai ficar para a história, né? Então, às vezes a gente está muito no tempo presente e aí a gente, caramba, o que a gente está registrando hoje vai ficar para a história e para a memória da cidade. Então, isso precisa ser feito de uma forma segura, né? Que esse armazenamento seja feito de forma segura desse acervo, né? Dessas memórias. Até porque a gente registra também pessoas que já estão numa certa idade e que elas têm essa memória viva e que ela não está necessariamente escrita, então que ela vai ser registrada através de um vídeo. Né? Então, isso precisa ser armazenado de uma forma muito segura, né? Que vai garantir que as próximas gerações também consigam acessar esse material. Então, dentro desse edital, né, a gente viu ali que a pauta do edital era de modernização, né, de equipamentos culturais, de acervos, de práticas museais. Então, a gente falou, caramba, é a oportunidade que a gente tem da gente conseguir, com o recurso do edital, e a gente conseguiu, e a gente está muito feliz com isso, de a gente poder ter um servidor adequado para armazenar todo esse acervo registrado de foto e de vídeo. Foi montado ali por um técnico que foi contratado com o recurso desse edital para montar esse servidor. E é um equipamento quase que indestrutível. Então, assim, isso foi muito importante para a gente poder ter aqui na casa para poder garantir esse armazenamento adequado desse acervo, porque é um volume muito grande de arquivos. A gente conseguiu melhorar os nossos equipamentos de registro de memória, de registro de pessoas. Então, hoje a gente tem um equipamento super qualificado para poder garantir uma qualidade desses registros e que, como eu falei, isso vai ficar para as próximas gerações. Então, através desse edital, a gente conseguiu modernizar muito desse processo, né? E melhorar ainda mais essa produção de conteúdo sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre a cultura, né? Sobre a nossa história e a nossa memória. Através desse edital, a gente também conseguiu reconstruir a historiografia da Casa da Cultura, porque isso estava muito na memória de pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Como o caso do Emanuel, Rafael, a Cris. Então, a gente fez uma série de entrevistas com pessoas que fizeram parte da história da Casa da Cultura. E isso tudo foi gravado, editado e será disponibilizado e está disponibilizado no YouTube, no canal da Casa da Cultura, que também conta com recursos de acessibilidade dentro desse registro. Então, a gente conseguiu reescrever a historiografia da casa por vídeo, pelo registro audiovisual e também por um registro textual que também está disponibilizado no site da Casa da Cultura. A gente conseguiu atualizar o nosso site também através desse edital, um site novo, moderno, atualizado, porque a gente usa muito esse espaço para divulgar o nosso programa educativo, as atividades que acontecem aqui, também para potenciais parceiros e apoiadores que querem conhecer um pouco do nosso trabalho e do que a gente faz aqui na casa. Então, a gente conseguiu atualizar o nosso site e também trazer recursos de acessibilidade para esse site, que era algo que era muito importante, e através desse edital a gente conseguiu esse mecanismo, essa ferramenta. E além, claro, do plano museológico, que, enfim, um marco aqui para a história da casa, né? Poder reconstruir, né, toda essa historiografia, poder pensar nesse plano, nesses programas que compõem a gestão da casa, junto com a equipe, com a coordenação. Foi um trabalho muito legal, assim, muito enriquecedor, acho que para todo mundo que participou um pouco desse processo. E, assim, para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, foi muito enriquecedor poder fazer parte desse grupo de trabalho que pensou esse projeto,
que colocou em prática e ver o resultado disso, né? Através desses produtos que a gente criou, as entrevistas, o plano, o site, ver tudo isso sendo realizado, eu acho que é muito importante e eu sou muito grata de poder fazer parte desse momento da história da casa, né? Agradeço a todos da equipe que também, né, colaboraram, que construíram junto, que co-criaram. Agradeço a direção também pela confiança no meu trabalho. E estou muito feliz e grata de poder estar numa equipe tão legal e fazendo coisas tão legais e que tenho certeza que vão ficar aí para a história da cidade. Eu acho que o plano museológico ele tem uma importância no sentido da gente colocar no papel de uma forma programada, né, mas um norte um pouco mais distante, aquilo que a gente vê como potencialidades na casa, né, o que a gente acredita ser o norte para a gente trabalhar na Casa da Cultura. Porque a gente, desde 2013, a gente inscreve projetos em leis de incentivos, né? E sempre são planos anuais ou, mais recentemente, planos bianuais. Então a gente planeja pensando no ano seguinte. Eu acho que o plano museológico ele vem para fazer a gente pensar um pouco para além disso, né? Vem para a gente conseguir estruturar a Casa da Cultura para pelo menos aí 4, 5 anos, né? Então isso é muito importante e vai ajudar a gente também, porque, né, é um trabalho robusto, né, com muita gente dentro, com muita gente pensando, com muitas contribuições, inclusive da comunidade, né? A gente abriu para consulta pública, então a comunidade de Paraty pôde dizer o que pensa sobre a Casa da Cultura, e sobre o que ela é e o que ela quer, né, para a Casa da Cultura. Então acho que vai ser importante nesse sentido, né, da gente ter muitas mãos pensando e formatando um documento e que vai ajudar a gente a fazer as nossas pequenas ações. Por exemplo, o plano anual ou plano bianual agora, ele tem que ser baseado no que a gente pensou no plano museológico. Os editais, as frentes que a gente quer abrir, eu acho que tudo, claro, né? Claro que a gente não precisa ficar enrijecido, mas ele é um importante norte construído a muitas mãos para que a gente consiga tocar nossas ações daqui para frente. Assim, eu acho que isso da gente ter aberto para todo mundo compartilhar as suas ideias, né? Eu acho que só isso já é um ganho para a cidade e para a Casa da Cultura. E vai virar uma via de mão dupla, né? Assim como as pessoas pensaram que seria interessante para a Casa da Cultura, a gente vai ter que ouvir isso, pegar isso e propor coisas que façam mais sentido com a realidade das pessoas, o que as pessoas querem, né? É claro que a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente já trabalha com política pública, todas as nossas ações são pensadas para o coletivo, com gratuidade, para o maior número de pessoas possível, mas a gente ter esse feedback, né, da população, a gente ter aberto isso para a população e ter ouvido as contribuições, eu acho que vai fazer com que a gente consiga ser mais assertivo na hora de oferecer os programas, oferecer os cursos, as aulas. Eu acho que Paraty ganha nisso, né, de ter
um trabalho construído a muitas mãos que vai voltar para a própria cidade, para os jovens, para os filhos das famílias, né, que vão estudar aqui, para as próprias famílias que vão poder vir aqui fazer as visitas mediadas nas exposições. Então eu acho que é um ciclo, na verdade, né? A gente estava fazendo para a comunidade, como a gente sempre fez, sempre gratuitamente, e agora a comunidade também ajuda a gente a pensar isso para ser um retorno para a própria cidade, né? Então eu acho que esse ciclo é muito importante, mais assertivo e enriquecedor. Essa previsão de futuro é sempre difícil, né? Que, por exemplo, eu conheço esse prédio aqui desde quando eu era muito pequeno. A minha avó mora aqui na frente, por exemplo. Então, quando eu era muito pequeno, eu lembro dos meus pais, meus avós, falando que aqui era uma discoteca. E, quando eu era pequeno, aqui basicamente ficava fechado e em algumas épocas abriam alguns cursos. Aí, de repente, teve a reforma da casa, que a casa deu explodiu de novo. A gente teve uma grande exposição da Bia Lessa no Salão Nobre, o Salão Júlio Paraty. E aquilo me parecia que ia ser o futuro da casa, o definitivo. Porque era tudo muito novo, tecnológico para a época. Tinham computadores que você podia acessar, você podia puxar caixas que desciam do teto, você ouvia depoimentos de pessoas nas telinhas na parede. E de repente, justamente 10 anos depois, não tinha mais nada daquilo. Foi de 2003, 2004 até 2013. Quando a gente entrou aqui para assumir a gestão, não tinha mais nada. Nada daquela exposição tinha sobrado. Então, aquilo que eu imaginei que pudesse ser o futuro da Casa da Cultura, que parecia ser a novidade, acabou em menos de 10 anos. E quando a gente entrou, a gente começou a fazer isso, né? Recuperar os espaços para fazer aulas, para uso dos próprios moradores da cidade, equipar o auditório. No auditório não tinha nada, literalmente. Equipar o auditório, enfim, começar a fazer um projeto mais robusto, escrever projetos de lei de incentivo. E a gente está aqui mais de 10 anos depois, né? A gente está aqui 13 anos depois. E a Casa da Cultura, ela se tornou o que a gente sonhou naquele momento. Um centro cultural ativo, potente, com as pessoas aqui, fazendo esse movimento de trazer as pessoas de novo para o centro histórico, tentando acabar um pouco com esse mito de que o centro histórico é só para turista, né? A gente tem uma casa aqui, uma Casa da Cultura pública, que é para as pessoas usarem, que é para as pessoas se apropriarem. Então, quando você me pergunta daqui a 10 anos o que vai ser, cara, eu espero que o que a gente construiu até agora se solidifique e consiga crescer, consiga ser ainda mais. Ou seja, esse auditório ser mais potente, ser mais vivo, a gente fazer obra aqui, melhorar ele, ter aqui, sei lá, coisas de alta tecnologia que a gente consiga usar. E o mais importante de tudo, que é o maior esforço, né, que a gente tem, é fazer a população de Paraty usar esse equipamento. Esse é o nosso maior esforço. Por isso que quando a gente lança os cursos, a gente vai às escolas, fala com todas as turmas, a gente divulga para todo mundo nos grupos de WhatsApp, nos e-mails, enfim. Você é da comunicação, você sabe disso. A gente tenta ao máximo alcançar as pessoas para que as pessoas usem aqui, porque não faz sentido. A gente pode ter o equipamento que for aqui, mas se não tiver o público, o povo de Paraty usando, claro que os turistas também, né, mas principalmente o povo de Paraty usando, não faz sentido nada disso. Não faz sentido a gente captar recurso, a gente comprar equipamento, a gente se esforçar para fazer os projetos acontecerem de verdade, se as pessoas não estão aqui. Então, o que eu espero para daqui a 10 anos é que o que a gente fez até aqui permaneça e cresça, né, se modifique para ainda melhor, e que a população de Paraty esteja em peso aqui, sabendo que pode usar esse espaço para si e para a comunidade.